Bom, pessoal, então hoje nós vamos continuar com o SUS, tá? Então, nessa aula, nós vamos falar um pouquinho sobre a separação dos medicamentos e dos produtos para a saúde no SUS. E a gente vai falar um pouquinho também sobre a troca, tá? De medicamentos, sobre a troca ou devolução de medicamentos no SUS, tá bom? Bom, para começar a nossa aula, a gente sabe, né, que para dispensar qualquer tipo de medicamentos e qualquer tipo de produtos para a saúde no SUS, é necessário a apresentação da prescrição médica. Sem a prescrição médica, o SUS ele não disponibiliza medicamentos nenhum, tá? E alguns produtos ele vai disponibilizar dependendo do tipo de medicação que a pessoa faz uso. Por exemplo, ele vai disponibilizar seringa, né, de insulina ou a seringa de 1 ml, apenas nos casos de pessoas que utilizam a insulina. Aí ele disponibiliza. Se não, ele não vai disponibilizar, tá, essa seringa. Como eu estava falando com vocês ontem, né, as fitinhas de gluco, as lancetinhas, né, para furar o dedo, também só são dispensadas para pacientes que utilizam a insulina, né, que já tem cadastro no posto e tudo mais. Então, para todos, sempre para pegar algum tipo de medicação no SUS, sempre vai precisar da prescrição médica. Se for farmácia de alto custo, tá? Se for, por exemplo, lá no CIDIC, aí o procedimento é diferente. O procedimento para o CIDIC precisa da prescrição médica, só que você precisa também comprovar que a pessoa tem a doença, tá? Por exemplo, você precisa comprovar que a pessoa tem malária, ela está com tuberculose. Tá? Como que a gente faz isso? Levando exames. Né? A tuberculose a gente consegue levar raio-x, uma ressonância, tomografia, você consegue comprovar, né, que a pessoa está com a tuberculose. E outras doenças também, sempre são os exames de sangue, né, sinais, sintomas da pessoa, que a gente consegue identificar qual doença, qual patologia que a pessoa tem. E se for na farmácia de alto custo, o que a gente precisa, né, estar levando? Além da prescrição médica, também precisa levar uns documentos, né, que a gente pega. Primeiro você vai nessas farmácias de alto custo com a prescrição médica e fala que você gostaria de retirar esses medicamentos, né, aquele tipo de medicamento específico na farmácia de alto custo. O que eles vão fazer? Eles vão olhar a tua receita, eles vão ver que é uma receita atual, então eles vão pegar e vão dar alguns papéis para o médico preencher. Tá? O médico, você vai ter que levar lá no consultório do médico para que ele preencha todos esses documentos. Então, o que ele vai falar? Ele vai justificar o porquê que ele está pedindo, né? Porque ele está solicitando esse medicamento. Ele vai ter que falar um pouquinho sobre a patologia, sobre os exames de sangue, sobre os exames de imagem que ele solicitou. Vai precisar anexar cópias desses documentos, né? Ou então, às vezes, não precisa nem cópia, só leva o original, eles ficam com esses exames, né? Com os exames originais, no retorno, né, de toda essa documentação. Eles ficam com todos esses exames e depois eles ligam, tá? Para falar quando que vai estar disponível na farmácia aquele medicamento, na farmácia de alto custo, para que a pessoa possa ir pegar aquele medicamento. Então, a primeira vez que vai pegar, acaba sendo um pouquinho mais complicado. Por quê? Você acaba indo várias vezes na farmácia e não retira o medicamento. Porque a farmácia de alto custo, ela tem estipulado no mês o quanto que ela tem que comprar de cada um dos medicamentos que ela distribui.
E isso ela consegue através das prescrições médicas, tá? Então, por isso que quando a gente chega com uma prescrição, não vai ter medicamento sobrando lá na farmácia de alto custo, porque como o próprio nome fala, né? É uma farmácia de alto custo. Então, não tem como você comprar uma quantidade muito grande desses medicamentos e depois ficar faltando, aliás, ficar sobrando esse medicamento lá, tá? Então, é por isso que nunca tem na hora. Se a pessoa entregar para você o medicamento na hora, você vai ter certeza que alguém vai ficar sem. Né? Alguém que solicitou já, que já deu todo o encaminhamento a essa documentação, vai acabar ficando sem aquela medicação. Então, nunca retira na hora. Chega, pega toda a documentação, leva para o médico responde, né, todas aquelas documentações, vai colocar resultados de exames, junto com aqueles documentos que o médico prescreveu, volta para a farmácia, eles vão receber, vão ver se está toda a documentação completa, aí eles vão falar, espera a nossa ligação. Ou então, o que, que eles podem falar? Quando a pessoa já tem uma ideia que está tudo certo, ela pode já até passar, né, uma data. Olha, você pode vir pegar a partir de tal data essa medicação, que ela já vai estar disponível para você. Aí, a partir desse momento, não precisa mais fazer todo esse trâmite, toda essa documentação, tá? Daí, todo mês, o medicamento vai estar disponível na farmácia para a pessoa retirar esse medicamento, tá? Isso lá na farmácia de alto custo, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a farmácia municipal, tá? Essa farmácia do SUS, onde pega a maior parte desses medicamentos de uso contínuo. Então, nessa farmácia, eu preciso da apresentação da prescrição médica. A gente já falou até um pouquinho já da prescrição médica, mas a gente vai falar mais um pouquinho, tá? Sobre essa prescrição. Quais são os itens obrigatórios em uma prescrição médica? Então, eu preciso ter o cabeçalho. O que vai ter no cabeçalho dessa prescrição médica? Obrigatoriamente o nome e o endereço do prescritor, tá? Ou o registro profissional dele, tá? Com a inscrição no conselho de classe. E normalmente tem, então, ó, tem o nome, né? O nome da clínica, o endereço, a cidade, o telefone, se alguém precisar entrar em contato, e tem o CRM também. Esses dias a minha mãe foi numa médica e tinha até um telefone, tinha o telefone do consultório e tinha o telefone residencial na receita. Gente, eu fiquei surpresa, porque normalmente os médicos escondem, né, número de celular. Ela colocou até o número do telefone de casa, né, residencial. Eu falei, olha, né, isso é uma médica um pouquinho mais velha. Então, você já começa a perceber, né, o estilo da médica e eu acho que o grau de responsabilidade também, tá? Bom, e no corpo, o que vai ter? Nome do paciente. Ah, só voltando um pouquinho. Esse cabeçalho, tá? Esse cabeçalho, se a pessoa pegou uma receita na unidade do SUS, tá? Não vai ter o nome do médico, né? O nome do médico, o número do conselho, não terá nada disso. O que vai ter? Vai ter se é um posto de saúde, se é um pronto-socorro, ou pode ser ter algum logo da prefeitura, tá? Então, vai ser identificado, tá? De uma outra forma, isso daí, tá? Não vai ter, né? Quando é da prefeitura, ele não tem, né? Não fica disponível o nome do médico. Aí, obrigatoriamente, o que tem que ter? O carimbo do médico embaixo, tá? O carimbo do médico com a especialidade dele, com o número do CRM, tá? Tem que estar tudo certinho especificado. Às vezes é de uma clínica, então o que vai ter? Em cima tem o nome da clínica e embaixo ou do lado
eles colocam o nome de todos os médicos que fazem parte da clínica. Aí o médico às vezes coloca um xizinho lá no nome dele, tá? São coisas que podem acontecer. Bom, nome do paciente, endereço, idade do paciente quando pertinente. Na verdade, a maior parte das vezes o que a gente vê, o nome, tá? Na maior parte das vezes é o nome, endereço, idade se coloca quando é criança. Normalmente, quando é criança, os médicos acabam colocando a idade. Depende muito do médico, tá? Que nem a receita que a Cleciana mostrou hoje, né? Você consegue identificar muito bem, né, o nome do medicamento, mas o nome da Cleciana, se alguém for olhar, ela não consegue identificar, né, o nome. Se alguém não sabe, né, de quem é, se for um medicamento controlado, por exemplo, a pessoa ia ter que perguntar o nome, né, de quem era para conseguir identificar. Gente, só um segundinho. Boa noite. Tudo bem? Nós já começamos a nossa aula, tá? A gente está falando hoje sobre a separação de medicamentos e produtos para a saúde no SUS. A gente está falando um pouquinho sobre as prescrições médicas. Só vou voltar um pouquinho, pessoal. Para dispensar qualquer tipo de medicamentos ou produtos para a saúde, por exemplo, seringas, agulhas, lancetas de gluco, as fitinhas de gluco, é sempre necessário a apresentação da prescrição médica em qualquer farmácia municipal. Então, tem alguns fatores aqui que a gente precisa observar, que são alguns fatores importantes dentro de uma prescrição médica. Então, para começar, temos o cabeçalho, que tem que conter o nome e endereço do prescritor, o número do registro profissional dele. Isso daqui é muito comum quando a gente vai em um médico de um convênio e um médico particular. Pode ser também uma clínica. Se for uma clínica, vai estar em cima, né? Ao invés de estar o nome, né, Dr. Zezinho da Fonseca, vai estar o quê? O nome da clínica. O endereço da clínica normalmente também fica na parte de baixo da receita. Tem alguns que colocam na parte de baixo, tem alguns que colocam na parte de cima. Unidades de dispensação do SUS, aliás, unidades que fazem atendimento aos pacientes, né, do SUS. Não vai ter o nome. Pode estar escrito, né, o nome do pronto-socorro, tá? Tipo, pronto-socorro central, pronto-socorro da Vila Resende, né? Pronto-socorro da Vila Cristina, tá? Pode aparecer alguma coisa assim. Quando for do posto de saúde, normalmente é uma receita vinculada à prefeitura, tá? Que eles fornecem. E depois, né, no corpo, tem o nome do paciente, pode ter endereço e idade do paciente. Idade do paciente normalmente aparece apenas nos casos de crianças. Adulto, eles não colocam a idade. É muito raro. Pode ser que eles coloquem às vezes quando a pessoa já é mais idosa, tá? Que daí pode ser que eles coloquem alguma coisa, né, para depois até a gente olhar em relação à dosagem para aquela idade. Mas no geral, eles não colocam. Uma outra coisa que é importante também no corpo, que é o nome do fármaco, a forma farmacêutica, a concentração, tá? Orientação de uso, quantidade de medicamento que vai ser fornecida. Por exemplo, que nem aqui no caso, né? Metformina 500 miligramas, tá? É para dispensar 30 comprimidos. Por quê? Porque vai tomar um comprimido todos os dias ao acordar. E aqui já vem a informação, uso contínuo. Tá? Então, uso contínuo, a gente já sabe que o paciente vai usar todos os dias aquela medicação. Então, pode estar dispensando a medicação para o mês todo.
Se for assim, por exemplo, paracetamol, né, diclofenaco, vamos colocar diclofenaco 50 miligramas, de 12 em 12 horas, durante 5 dias. O médico pode colocar só isso. Aí, quem trabalha na farmácia vai ter que olhar. É uso contínuo? Não. O paciente vai usar o medicamento durante 5 dias. Então, tem que olhar a posologia certinho, tá? De quanto em quanto tempo o médico está prescrevendo. É uma vez ao dia? É 2 vezes ao dia? 3 vezes ao dia? Tá? Se ele pede, por exemplo, de 12 em 12 horas, o paciente vai usar o medicamento 2 vezes no dia. Se ele pede de 8 em 8 horas, o paciente vai utilizar o medicamento 3 vezes ao dia. De 6 em 6 horas, o medicamento vai ser utilizado 4 vezes ao dia. Às vezes ele pede de 4 em 4 horas, então o medicamento vai ser utilizado 6 vezes no dia. Aí a gente tem que ver, é uso contínuo? Dependendo do medicamento, a gente já consegue até descobrir, né? Se for um medicamento para diabetes, hipertensão, colesterol, um medicamento para tipo artrite, artrose, alguma coisa assim, a gente já consegue perceber que é uso contínuo. Às vezes um analgésico, um anti-inflamatório, tá? Algum outro tipo de medicamento que o médico prescreva, aí a gente precisa olhar, tá? Porque não vai ser uso contínuo aquele medicamento. Então, a gente precisa ver, porque vai ser dispensada a quantidade que o paciente vai utilizar apenas. Então, isso é importante. Por isso que a prescrição médica, ela tem que vir com todos os itens da prescrição preenchidos, né? E preenchidos de forma correta, que a gente não fique em dúvida, por exemplo, em relação à dosagem do medicamento. Aqui tá claro, né? Metformina 500 miligramas. Se eu coloco só metformina, e aí? Tem de 500 miligramas e tem a de 750 também. Qual que eu vou disponibilizar para esse paciente? E aí? Quando eu trabalhava no hospital, a gente já deixava, era padrão, né? Não colocou a dosagem, é sempre a menor dosagem que a gente vai encaminhar para o paciente. É sempre a menor. Só que na farmácia, do SUS, a gente não pode fazer isso. Então, a gente tem que saber. Então, por isso que é importante, muitas vezes, o telefone aqui, né? A identificação certinha do médico, para a gente tentar entrar em contato com esse médico e tentar conversar com ele. Qual é a dosagem? Qual é a posologia correta? Né? Qual é o tempo de uso porque às vezes ele pode prescrever diclofenaco 50 miligramas de 12 em 12 horas. E aí? Não, não pode dispensar, tá? Aí, no caso, a gente tem que conversar com o médico. Se a gente não conseguir entrar em contato com o médico, bom, primeira coisa, o que a gente pode fazer? Tentar conversar com a pessoa, né? Olha, o médico falou para você, né? Orientou qual é a concentração desse medicamento ou quantos dias você vai utilizar o medicamento? Aí a pessoa já fala, tá? Mas o correto mesmo que é tentar entrar em contato com o médico, tá? Para conversar. Imagina, pode falar. Sim, daí pode. Sim, pode ser. Porque dependendo do medicamento, a gente já até sabe que é uso contínuo, né? Se é um medicamento, assim, para tratamento da hipertensão, para diabetes, uma asma, por exemplo, colesterol, né? Tem alguns medicamentos que a gente já sabe que é uso contínuo. Então, e às vezes a pessoa já tem o cadastro na farmácia. Então, é sempre bom, né? Porque a farmácia municipal, ela tem o computador, né? Cada pessoa que está atendendo tem um computador, tem como que ela entrar e ter acesso a essas informações. Né? Ver se a pessoa já tem cadastro, se ela já foi outras vezes pegar o medicamento.
Então, a gente já consegue verificar isso, porque às vezes o que aconteceu? Ela voltou no médico, porque venceu a receita dela, venceu os 6 meses da receita, o médico fez correndo, né, a receita, ou estava distraído, conversando com a própria paciente e não percebeu, né, que não colocou, por exemplo, o uso contínuo, tá? Daí a gente continua, segue o tratamento normal. O problema é, por exemplo, um antibiótico, tá? O médico prescreveu o antibiótico, só que ele não colocou o tempo. Às vezes pode ser que ele não coloque o tempo do tratamento, mas pode ser que ele peça, assim, pode ser que ele não coloque, tipo assim, cefalexina, 500 miligramas de 6 em 6 horas, tomar cefalexina, né, 500 miligramas, tomar um comprimido a cada 6 horas. Aí ele pode colocar durante 7 dias. Ou então, o que, que ele pode fazer? Ele pode colocar, né, cefalexina, 500 miligramas, tomar um comprimido a cada 6 horas. E na frente, como tá aqui, ó, ele coloca, tipo, 20 comprimidos, tá? Aí, a gente já sabe que vai disponibilizar, vai dispensar 20 comprimidos para a pessoa. O problema é se ele não coloca nada, tá? Tipo, cefalexina, 500 miligramas, um comprimido de 6 em 6 horas. E aí? Quanto tempo a pessoa vai utilizar? Oi. Não, eles dão só os 20 comprimidos. Isso. É. Mas normalmente o que que acontece? A única coisa que eles dão mais com caixinhas fechadas, por exemplo, simvastatina, eles dão caixinhas fechadas, tá? Porque a caixinha de simvastatina vem 30 comprimidos. E você vai utilizar, normalmente utiliza-se um comprimido por dia da simvastatina. Então, eles não tiram da embalagem original, tá? Por quê? Porque eles sabem que já vai ser dispensado isso, que isso daí é a quantidade que vai ser dispensado no mês. Porque é o que é, o próprio fabricante, os próprios estudos, né, a respeito do medicamento fala que é para ele ser utilizado uma vez ao dia. Então, eles já dão a caixinha. Por exemplo, um outro medicamento, o Puran, tá? O Puran, que é para tratamento da tireoide. Um comprimido em jejum, né? Todos os dias, durante o mês. A caixinha vem justamente com 30 comprimidos. Então, eles não abrem a caixinha também, tá? Eles dão a caixinha inteira. Agora, o que que acontece? Até mesmo uma questão de custo, para até ficar mais em conta, essas farmácias, normalmente, eles compram caixas grandes de medicamentos, tá? E onde vem os blisters, né? Os medicamentos não vêm dentro das caixinhas. Por exemplo, eu tenho uma caixa que pode vir 100 blisters de um medicamento e cada blister tem 10 unidades. Então, normalmente, as compras que eles fazem é assim, porque fica mais em conta. Aí eles vão separar a quantidade de medicamento que vai ser utilizado no mês. Por quê? Quando você vai, a gente vai falar disso mais para frente também, tá? Qual é a função deles, né? Como que eles separam a medicação? Então, eles vão primeiro pegar a receita, tá? Eles vão observar a receita. Tá tudo certo na receita? Tem a assinatura do médico, tem o CRM, tem o carimbo, todos os medicamentos estão prescritos de forma correta, dosagem correta, posologia correta, concentração, né? Tá tudo certinho, tudo correto? Beleza. Aí eles entram no sistema. Eles entram no sistema, né? Digitam o código da pessoa, né? O número de registro da pessoa. E daí eles vão olhar a receita. Lá eles já têm o registro de tudo que a pessoa já pegou na farmácia, tá?
Lá, eles são obrigados a colocar quem foi o médico que prescreveu, tá? CRM que prescreveu, se é o médico do SUS, se a receita veio do SUS, se a receita veio de uma clínica, se a receita veio de um consultório, porque tudo isso a gente consegue identificar na receita. Né? Nessa primeira parte aqui, ó, no cabeçalho da receita, a gente consegue identificar tudo isso. Então, eles anotam tudo isso no sistema, todos os medicamentos, tá? Então, por exemplo, você vai pegar hoje o medicamento lá na farmácia, tá? Medicamento para uso contínuo, 30 dias, tá? Hoje, 23/10. Você foi lá na farmácia para pegar a medicação. Aí, o mês que vem, você vai lá no dia, sei lá, no dia 10, tá? 10 de novembro, você vai lá. Eles não vão dispensar o medicamento para você, tá? Por quê? Porque eles já sabem que você tem medicamento na tua casa ainda, porque você pegou o medicamento no dia 23, então, até o dia 10, seus medicamentos não terminaram. Então, o sistema bloqueia. É a mesma coisa disso que você falou, tá? Antibiótico, por exemplo, a caixinha tá com 30, só que você vai usar 20. Então, se ele for passar os 30, o sistema bloqueia. Por quê? Porque você alimentou o sistema, né? Com o nome do medicamento, você colocou quanto que a pessoa vai utilizar no dia e você colocou também a quantidade, ou quantos dias a pessoa vai tomar. Então, o próprio sistema já calcula a quantidade de medicamento que você tem que disponibilizar para a pessoa. Dependendo do prazo, ele bloqueia, tá? Por exemplo, às vezes para não cortar e a medicação de uso contínuo. Por exemplo, a digoxina, tá? A digoxina é um medicamento para o tratamento da insuficiência cardíaca. Nunca toma um comprimido inteiro de digoxina, é sempre a metade do comprimido. Por quê? Porque metade do comprimido é uma dose excelente para o tratamento, né, na maior parte dos casos, e um comprimido inteiro pode causar uma intoxicação na pessoa. Então, a pessoa utiliza apenas meio comprimido. Como vai utilizar meio comprimido, tá? Vamos calcular o mês, né? Tem 30 dias, tá? Mas a pessoa vai utilizar 15 comprimidos, ela não vai usar os 30, ela vai usar 15. Se a cartelinha vem, né? Normalmente a cartelinha vem com 20 comprimidos, tá? Então, o que que ele faz? Para não cortar 5 comprimidos, ele dispensa a quantidade inteira, a cartelinha inteira, tá? Com os 20 comprimidos. Só que daí, o mês que vem, a pessoa não vai conseguir pegar uma cartelinha inteira. Por quê? Porque consta que a pessoa tem o medicamento na casa dela ainda. Então, o sistema, ele bloqueia, não deixa dispensar a cartelinha inteira. Daí, obrigatoriamente, a pessoa vai ter que cortar, tá? A quantidade e vai poder dispensar só a quantidade que está faltando para a pessoa completar um mês todo de tratamento, tá? Então, até o próprio sistema, né, que essas farmácias municipais têm, é um sistema inteligente, né? Eles não deixam dispensar quantidade de medicamentos a mais, tá? Eles não podem dispensar, né? O sistema bloqueia, tá bom? Então, tá joia. Dúvidas, pode ir perguntando, tá, pessoal? E na parte final, eu tenho que ter o local, a data da prescrição, a assinatura, carimbo e o número do CRM do médico, tá? Se for médico que prescreveu. Se for dentista, tem que ter o CRO, tá? Alguns médicos não colocam receita, não colocam data na receita. Por que que eles não colocam data? Que é para ver se se essa receita tem uma validade maior, tá? Por exemplo, foi no médico hoje, só que a minha receita, ela vale ainda para daqui 3 meses. Só que daqui 3 meses eu não vou voltar no médico, porque eu já voltei hoje, então daqui 3 meses eu não preciso. Então, o que que o médico faz? Ele não coloca a data
que é para a pessoa poder continuar usando aquela receita por mais tempo. Então, eu espero acabar aquela receita, né, que eu tenho, porque na farmácia municipal a receita vale por 6 meses. Vamos supor, eu usei 4 meses, eu tenho mais 2 meses que eu posso usar aquela receita. Então, o que eu vou fazer? Eu vou guardar essa receita que eu peguei hoje do médico, uso para os próximos 2 meses aquela receita que eu tenho, depois eu pego a receita de hoje e continuo o tratamento com ela, tá? Tem vários médicos que fazem isso. Inclusive, tenho certeza que alguém já deve ter passado, né, por isso aqui, tá? Olha, eu não vou, o médico, ele fala mesmo, né? Olha, não vou colocar a data, que daí você compra esse medicamento quando você quer, tá? Você vai na farmácia, pega quando você quiser o medicamento, né? Tem alguns médicos que fazem isso daí. E no verso, tá? No verso, pode ser que tenha algumas informações importantes ao tratamento, tá? Pode. Por isso que é interessante a gente sempre pegar uma receita, né, uma prescrição médica, e olhar o verso dessa receita, tá bom? Não é sempre que vai ter, né, essas observações, essas anotações. A maior parte das vezes não tem esse tipo de informação. Por isso que é legal a gente pegar a receita, sempre dar uma conferida, tá? Virar a receita para ver se não tem alguma coisa escrita aqui. Normalmente os médicos fazem muito isso quando eles pedem medicamentos manipulados, tá? No verso eles colocam algumas informações a mais relacionadas a isso. Às vezes a concentração de um creme, como que ele quer que dilua, tá? Tipo, dilua em 100 ml, dilua em 10 ml de água, tá? Tem algumas informações que podem vir no verso da prescrição, por isso que é interessante a gente sempre dar uma olhadinha. Aqui tem exemplo, né, de duas, né, prescrições lindas e maravilhosas que a gente olha, né, o que vocês conseguem entender nestas prescrições. Complicadíssimo, né? Tá muito difícil. Só o carimbo. E o outro infeliz aqui do lado, que nem o carimbo colocou? Né? Como você vai entender, como que você vai achar uma criatura dessa, gente? E tem médicos ainda que eles vão falando, né? Olha, eu vou te dar dipirona, 40 gotas, para você tomar se você tiver dor. Vou te dar diclofenaco, tá? Um comprimido para você utilizar a cada 6 horas, tá? Durante 5 dias. Vou te dar um antibiótico para tirar essa infecção na garganta. Então, vai. Azitromicina, tá? De 500 miligramas. Um comprimido ao dia durante 3 dias. Então, tem alguns que vão falando. Daí, você vai escutando. Agora, se é uma pessoa simples, ela vai falar azitromicina, a pessoa não vai nem saber o que é isso daí. Né? Ela não vai guardar o nome, tá? Ela não vai saber o que é. Então, tem muitas vezes que as pessoas se confundem muito, tá? Eu não sei se eu já contei isso para vocês, mas isso é um caso que aconteceu, gente, na faculdade de farmácia da Unesp. E, se eu não me engano, acho que é em Araraquara isso que aconteceu. Um professor de farmacologia, ele dividiu a sala, acho que foi em grupo, dupla, eu não lembro direito de todos esses detalhes aí, tá? Mas ele fez uma prescrição, né, para grupos de alunos lá e foi entregando as prescrições. Vão na farmácia, né, e vejam o que vocês conseguem com essas prescrições. Eu não lembro se ele deu dinheiro para o pessoal comprar, o que eles davam, ou se era para a pessoa anotar no papel o nome. Eu sei que tinha alguma coisa assim, eu sei que eles levavam alguma coisa da farmácia para a sala de aula. Tá? Então, no começo da aula, o professor pegou um receituário, né, que ele tinha,
fez uns rabiscos, tá? Na verdade, gente, eram rabiscos que ele fez. Já estava com carimbo, já estava com telefone, tinha tudo lá. Inclusive o telefone era o celular dele, tá? Porque se alguém tivesse dúvida e quisesse ligar, ele estava com o celular do lado dele, esperando, né? Por isso que ele colocou o celular, colocou tudo lá. E os alunos pegaram no início da aula, então pegaram essas prescrições e saíram. E combinaram, né? Olha, você vai em tal farmácia, você vai em tal farmácia, cada um foi falando a farmácia que ia, para ninguém ir na mesma farmácia, tá? E aí tudo bem, foi, né? Aconteceu isso. Resultado: ninguém ligou para ele, tá? Ninguém ligou perguntando o que que era e todos os grupos retornaram com um medicamento, tá? Ou com o nome do medicamento. Isso, né, é um negócio que chama muita atenção da gente. Por quê? A gente tem que tomar muito cuidado. As farmácias, a maior parte delas, elas não ligam, né? Elas tentam descobrir o que está escrito. E, às vezes, a pessoa fica até chateada de falar para o paciente, olha, eu não estou conseguindo entender. Né? Quantas farmácias vocês já foram, que já chegaram para vocês e falaram isso? Normalmente, o que eles fazem? Eles pegam a prescrição, né? Eles tentam dar uma olhada, não consegue. Vai perguntar, né, para um outro funcionário de dentro da farmácia, ou vai para o computador, vai digitar, né? Tipo, ah, isso aqui parece que é um M. Deixa eu procurar aqui alguma coisa com M que pareça isso daqui. Ah, essa dosagem aqui, ó, dessa primeira receita, o último medicamento é 200 miligramas. Mas o que que vem? O que que é isso aqui, né? É um D? Será que é um R? Será que é um M que ele esqueceu de puxar uma perninha? Sabe? E a pessoa vai tentando descobrir, né, as coisas dessa forma. Né? Então, foi isso que aconteceu nesse estudo, tá? Por isso que eu acho importante, né? Toda vez que a gente vai no médico, perguntar mesmo, tá? Quais os medicamentos que o senhor está prescrevendo para mim? Tá? Então, é importante isso daí. E a gente, tá? Se a gente for trabalhar em uma farmácia, tem uma portaria que eu não lembro o nome, mas a gente já falou várias vezes, né, relacionada a essa portaria, tá? A gente não é obrigado a dispensar todos os medicamentos. Se a gente não entende, se outras pessoas aqui do teu lado não entendem o que está prescrito, tentou contato com o médico, não conseguiu falar com o médico, não dispensa o medicamento. Porque a base do chutômetro, gente, é muito complicado. Tá? Você pode acabar matando uma pessoa se ela for alérgica àquilo que você está dispensando. Então, isso tudo é muito sério, tá? Por isso que a gente precisa ter esse cuidado, tá? A gente precisa ter muito cuidado. E, na dúvida, ficou com dúvida, não dispensa nada, tá? Pega um papel, faz em 2 vias, ou pega o verso da receita e coloca lá no verso da receita. Medicamento não foi dispensado porque a letra do médico está ilegível. É simples, gente. Se a pessoa for numa outra farmácia e a outra farmácia quiser dispensar, mas cada um, você está isento. Né? Se a pessoa tomar o medicamento e passar mal, você está isento. Inclusive, tem até atrás da receita o nome da pessoa, carimbo da farmácia e tudo mais. Quer dizer, ó, não foi aqui que ela comprou. Tá? Então, isso tudo é uma segurança para a gente. Aqui tem outras receitas, né? Olha que bonitinho, né? Olha as letras. Letra perfeitinha, a outra é uma prescrição eletrônica, então fica muito mais fácil da gente entender, né? E fica mais fácil também para o paciente entender, porque às vezes ele vai se guiar pela prescrição de como ele tem que tomar o medicamento, e como que ele vai entender o que ele tem que tomar numa situação dessa. Ele não consegue, tá? Aqui fica bem mais fácil para ele entender. Bom,
Então, quais são os procedimentos da farmácia, tá? Do SUS. Primeira coisa, acolher o usuário. Lembra daquela parte, né, que a gente falou, né, da humanização no SUS, né, o acolhimento. Gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Como você está? Gente, isso daí faz parte da educação, né? A gente perguntar, às vezes a gente tá mal-humorado, tá uma correria, tudo, mas bom dia, boa tarde, sabe? Não custa, né? Não precisa ficar conversando, ficar batendo papo. Nossa, olha, né? O tempo hoje tá bom, tá sol lá fora, ai, tá chovendo, não sei o quê, né? Não precisa. Um bom dia, boa tarde, boa noite, um sorriso, tá? Tudo bem com o senhor? Tudo bem com a senhora? Como a senhora está? Né? Tudo isso já faz a diferença. Então, isso tudo faz parte do acolhimento. E depois vai pegar a receita, né? Vai receber a receita, vai olhar a receita e vai começar a conferir. Tá tudo certo? Né? O nome do médico, o carimbo, o número, né, do CRM do médico tá lá, o médico assinou, tá? E os medicamentos, como que estão? Tá tudo certo, os medicamentos, as dosagens. Se a pessoa já vai na farmácia todo mês buscar o medicamento, fica mais fácil. Mas quando ela vai com uma receita diferente, algum medicamento que ela nunca utilizou, tem que tomar mais cuidado ainda. Aí a gente tem que perguntar também para a pessoa, tá? Você vai precisar levar todos esses medicamentos que estão aqui prescritos? Por quê? Se a gente não pergunta nada e dá todos os medicamentos para ela, pode ser que tenha algum medicamento que ela tenha sobrando na casa dela, tá? Isso acontece, gente, muito, muito, mas muito mesmo, tá? Com os pacientes que fazem uso de medicamento de uso crônico. Às vezes a pessoa tem que tomar 2 comprimidos, então você dispensa para 2 comprimidos, ela toma um. Às vezes ela tem que partir o comprimido no meio, aí ela toma um comprimido inteiro, vai faltar comprimido, tá? Aí ela volta, olha, você me deu a quantidade de medicamento errado, faltou. Aí você vai, pega a prescrição, daí você vai, abre o sistema, olha, é meio comprimido. Por isso que é importante essa parte da orientação também, né? Explicar muito bem, tá? Então, sempre é bom perguntar, vai precisar levar todos esses medicamentos? Porque muitas vezes ela já tem medicamento na casa dela. Então, se ela já tem medicamento na casa dela, para ela não sair espalhando depois pro vizinho, pro parente, sabe? É melhor perguntar. Aí vai para o processo de separação, tá? Vai pegar todos os medicamentos que precisa e separar todos os medicamentos, seja para a quantidade de um mês, né, para tratamento de uso contínuo, ou se for um tratamento 5 dias, 7 dias, dispensar apenas a quantidade de medicamentos que vai ser utilizado naquele período de tratamento, tá? Não pode faltar o medicamento e também não pode sobrar medicamento. Por isso que a gente tem as aulas de cálculos, tá? Que a semana que vem a gente vai fazer as aulas de cálculo. Por quê? A maior preocupação é se for gotas, tá? Por exemplo, a gotas de psicotrópico. Não pode faltar, né? Não pode faltar. Sobrar, vai acabar sobrando, mas a gente consegue fazer cálculo. Você quer um frasquinho, dá para 2 meses. Então, como que a gente faz o cálculo? Né? 20 gotas corresponde a 1 ml. Quantos ml que a pessoa vai utilizar no dia? Quantos ml que a pessoa vai utilizar no mês? E a gente consegue descobrir quanto tempo que vai durar aquele frasquinho, tá? Por isso que é importante as aulas de cálculos, para a gente saber a quantidade certa de medicamento que a gente vai ter que disponibilizar, separar para o paciente. Antibióticos, tá? Para uma criança também é importante, né? Quantos ml que vai ser dado? Quantos ml que o paciente vai utilizar até o final do tratamento? Quantos ml que tem o frasquinho de medicamento, né? Do xarope, tá? Da suspensão. Então, a gente tem que ver para a gente fazer os cálculos certinhos e nunca deixar faltar. Porque se for antibiótico e faltar, o que vai acontecer? A pessoa vai parar com o tratamento. Ou ela vai ter que voltar no médico,
né, pegar uma outra receita para dar continuidade ao tratamento. Então, por isso que não pode. Aí, separou tudo, vai anotar na receita, né? Se a receita nunca foi utilizada na farmácia, vai carimbar a receita, né? Vem o carimbinho lá, já tem 6 lugarzinhos, né? Para começar a dispensar o medicamento. Então, se a pessoa pega o medicamento hoje, a receita ela está começando a usar hoje, a pessoa vai lá e coloca no primeiro carimbinho lá, no primeiro espacinho, né? 23/10/2020. Até quando que vai valer essa receita? Então, outubro tem validade de 6 meses, tá? Então, a pessoa pegou o medicamento em outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Então, lá no último lugarzinho, a pessoa já vai anotar março, tá? Março de 2021, tá? Por quê? Aí é bom a fazer essa anotação, porque a própria pessoa já vai saber. Olha, eu posso pegar esse medicamento até março só. Então, eu vou ter que marcar uma consulta com o médico em março. Para abril, eu não ficar sem. Só que para arrumar consulta no posto de saúde demora muito. Então é bom eu marcar já. Às vezes a pessoa já sai de uma consulta com consulta marcada, né? Para daqui 6 meses, para nunca faltar a receita. Então por isso que é bom, para saber, para a pessoa observar quando ela tem que pegar a receita. E sempre colocar a rúbrica, tá? A assinatura de quem separou essa medicação, de quem está atendendo aquele paciente. Outra coisa, verificar, né, se o usuário, se o cliente, se o paciente está cadastrado no sistema. Se ele já estiver cadastrado no sistema, é bem mais fácil, né? Já está tudo lá, você consegue ver todos os medicamentos que a pessoa já tomou, se tiver dúvida de alguma coisa, é bem mais fácil. Se ele não estiver cadastrado, você tem que pegar a documentação com ele para poder cadastrar essa pessoa no sistema. E ele precisa do cartãozinho do SUS ou do cartãozinho do posto. E ele só vai conseguir fazer esse cadastro na farmácia se ele já estiver cadastrado no posto, tá? Se ele não estiver cadastrado no posto, se ele não tiver o cartão do posto, se ele não tiver o cartãozinho do SUS, ele não consegue ser cadastrado na farmácia. Então, tem todas essas informações que também tem que ser passadas para a pessoa, tá? Aí, o que a pessoa? Ele tem o cadastro no sistema, tá? Abriu, achou o cadastro da pessoa no sistema. E aí? Aí, você vai digitar no sistema todos os dados daquela prescrição, tá? O paciente pegou aquela prescrição hoje e a gente vai começar a dispensar hoje. Então, tem que colocar tudo no sistema relacionado àquela prescrição, né? Nome do médico, CRM, quantos comprimidos, quais são os medicamentos, a quantidade de medicamentos, a dosagem dos medicamentos, tem que colocar tudo. Se já é a segunda, terceira vez, é mais tranquilo. Por quê? Porque todas essas informações já constam no sistema. Então, a única coisa que vai colocar é a quantidade do medicamento que foi dispensado. Uma outra coisa que precisa observar também é em relação a lote, tá? Porque tudo, hoje em dia, o controle de estoque é realizado através do lote, tá? Que é para facilitar, né, todo esse processo de controle de estoque mesmo. Então, né, vai digitar os medicamentos, conferir lotes dispensados, digitar a quantidade que foi prescrita e a quantidade que foi dispensado. Então, não tem a quantidade que foi prescrita, é o uso contínuo. Então, você vai e coloca lá no sistema, o uso contínuo. Uma coisa que é muito bom fazer, o que é? Conferir junto com a pessoa todos os medicamentos que está entregando e a quantidade de medicamentos que está entregando, tá? Tendo como base a receita. Olha, a receita aqui está falando metformina, um comprimido uma vez ao dia. Então, como você vai usar durante 30 dias, que é o uso contínuo, aqui tem 30 comprimidos. E assim vai com todos os medicamentos que tem. Fazer sempre essa parte, né, de orientação do usuário e verificar se ele tem dúvida, tá?
se ele tem dúvida se ele está tomando o medicamento certo, porque é nessa hora que a gente consegue observar se a pessoa está tomando o medicamento certo ou não. Por quê? Aqui você fala, olha, aqui é metformina, tá? 500 miligramas, são 2 comprimidos que tem que estar utilizando por horário. Aí, se a pessoa não toma e tal, ela já vai olhar com uma cara meio assim, né, estranha, ou ela vai chegar e vai falar, olha, eu não tô tomando desse jeito, tá? Então, é bom, porque a gente consegue conversar com a pessoa, tá? E tentar esclarecer as dúvidas que ela tem. E você tem que explicar, olha, é meio comprimido, tá? Mas como que eu faço? Sabe como que faz, né? Meio, tem o cortador de comprimido já em casa. A maior parte das farmácias, quando você não tem esse cortador do comprimido, eles disponibilizam o cortador quando eles pedem, quando pede meio comprimido. Às vezes eles não têm, mas aí eles orientam como cortar da forma correta. Ao identificar, né, usuários com dificuldade de entender como o tratamento deve ser desenvolvido e na impossibilidade de orientá-los com sucesso no ato da dispensação, deve-se anotar o nome dessa pessoa, anotar o telefone de contato e você vai passar o caso para o farmacêutico ou para qualquer pessoa que seja responsável pela farmácia naquele momento. Se conseguir resolver o problema daquela pessoa na hora, é melhor, tá? Se não, liga depois e conversa com essa pessoa. E a mesma coisa deve se fazer quando você percebe que a pessoa não está tendo uma adesão ao tratamento prescrito. Como que você percebe isso, que a pessoa não está utilizando? Através daquela pergunta, vai precisar de todos os medicamentos? Se a pessoa falar assim, ah, não, esse daqui eu não vou precisar, porque esse aqui eu já tenho em casa. Quer dizer, tá, por que você tem em casa? Ah, eu ganhei uma caixinha da minha vizinha que tomava o medicamento, mas ela parou com o tratamento. Aí tudo bem, quer dizer, ela ganhou a caixinha da vizinha, tá? Mas é bom saber, é esse medicamento mesmo? A dosagem do medicamento tá certo? Porque tem medicamento que, às vezes, né, vamos colocar, 25 miligramas ela tá usando. A vizinha usa, mas é 50 miligramas. E elas esquecem de se comunicar em relação a essas miligramas. Então é sempre bom, né? Mas é a mesma dosagem, é a mesma coisa. Quer trazer aqui na farmácia pra gente estar dando uma olhadinha, tá? É bom estar fazendo isso. Aí a pessoa fala: "Não, eu tenho em casa". Ah, o senhor tem? Mas por que o senhor tem, né? O senhor não fez o uso do tratamento, né, correto? Ah, sobrou. Sobrou do mês passado. Quer dizer, sobrou do mês passado, ele não usou o medicamento da forma correta. Ou seja, não houve adesão ao tratamento, tá? Então aí tem que perguntar: por que o senhor não está usando? Ah, eu uso, eu começo a passar mal. Né? Ah, eu uso, me dá tontura, me dá mal-estar, eu desmaiei, por isso que eu não estou usando. Então é bom. E isso, algumas vezes, as pessoas não falam para o médico, tá? A gente consegue pegar essas coisas na farmácia. Porque com o médico tem muita gente que tem medo, né, de conversar. E na farmácia eles acabam falando, eles acabam contando um pouquinho mais. E daí vem, né, o próprio processo da separação dos medicamentos. Como que eu vou fazer essa parte da separação, tá? Observar a data da prescrição. Por quê? Porque toda prescrição tem uma validade no SUS. Medicamentos de uso contínuo vale por 6 meses. Antibióticos em qualquer farmácia, isso, tá? Qualquer drogaria, tá? A validade são 10 dias. A receita, então, se eu tenho uma receita de um medicamento, tá? De um antibiótico com a data de hoje, eu posso usar, eu posso comprar até 10 dias depois dessa data. Passou de 10 dias, no 11º dia, eu não melhorei, eu vou na farmácia, a receita não vale mais. E a portaria 344/98, que são os psicotrópicos, validade 30 dias, tá? Sempre validade 30 dias em todo o território nacional.
Antes não era em todo o território nacional. Antes era apenas no estado que foi emitido. Por exemplo, se viesse uma receita, né, de um psicotrópico lá do Rio de Janeiro, a pessoa quisesse comprar aqui, a gente não podia vender. Hoje já pode, tá? Hoje essas prescrições, elas têm validade em todo o território nacional. Então, a data da prescrição é a primeira coisa que a gente vai ver quando a gente começa a separar os medicamentos. Venceu, eu não posso separar, eu não posso entregar. A pessoa vai ter que ir atrás de uma outra receita, vai ter que passar com o médico de novo, tá? Porque não tem como dispensar. Ah, mas eu trago a receita para você amanhã. Não dá, o sistema não permite, tá? O sistema, ele vai identificar que aquela prescrição já venceu, tá? Não tem como. Outra coisa que é importante, nome do medicamento prescrito e o princípio ativo. A maior parte das receitas, se a gente for ver, os médicos prescrevem pelo nome do princípio ativo, tá? Ou pelo nome genérico, que é o nome do princípio ativo. E isso daí é importante, por quê? Porque às vezes na farmácia tem um medicamento, e o que foi prescrito é um medicamento diferente. Então eu tenho que ver o medicamento que foi prescrito e o princípio ativo. Sabendo do princípio ativo, eu sei se aquele medicamento tem na farmácia do SUS ou não. Às vezes são nomes comerciais diferentes, mas o princípio ativo é o mesmo. Então eu posso entregar para o paciente aquilo que eu tenho na farmácia, tá? Por exemplo, eu tenho Novalgina na farmácia, tá? É padronizado de pirona, mas nessa compra eu tenho a Novalgina, porque a Novalgina foi o que eu consegui um preço melhor, foi a Novalgina. O médico prescreve Anador. Anador, qual é o princípio ativo? Dipirona. A Novalgina, qual é o princípio ativo? É dipirona. Ou seja, é o mesmo medicamento, só preciso ver as dosagens. A dosagem é a mesma, a dosagem bateu, eu posso dispensar, tá? Uma outra coisa que é importantíssima, a dosagem, tá? Dosagem prescrita e dosagem disponível. A farmácia do SUS não é igual à farmácia privada, tá? A farmácia privada, você vai lá na farmácia, tem a dosagem que você quiser. Tem de 25, 50, né, 75, 100 miligramas. São várias as dosagens que tem, tá? Na farmácia municipal, não. Farmácia municipal, o que tem nas várias dosagens são os medicamentos para tireoide, tá? Que esses medicamentos, como eles são hormônios, a gente não pode ficar cortando esse medicamento, tá? A gente não pode fazer cortes, não pode prescrever metade do comprimido. Então, obrigatoriamente, são medicamentos que têm várias dosagens. Então, essas dosagens tem todas na farmácia municipal. Mas eu preciso ver, o médico prescreveu 50 miligramas. Eu tenho na farmácia municipal 25 miligramas. Eu posso dispensar? Posso. Só que eu tenho que orientar a pessoa e, de preferência, até escrever. Olha, o médico prescreveu 50 miligramas. Aqui na farmácia, nós só temos de 25 miligramas. Então, em cada horário, você vai tomar 2 comprimidos. Ou pode ser o contrário, tá? Olha, o médico prescreveu 50 miligramas. A farmácia, ela tem, não, peraí, seria metade. O médico prescreveu 25 miligramas. Na farmácia, eu tenho 50 miligramas. Fiquei atrapalhada agora. O que você vai fazer? Tem aquele vinco no meio, tá? Então, você vai cortar o comprimido no meio. Vai cortar bem aonde tem aquele vinco, tá? O corte do comprimido vai ser lá, onde tem aquele vinco. Então, você tem que explicar bem para a pessoa isso daí. Por quê? Porque senão é para ela tomar 2 comprimidos, ela vai tomar 1.
é para ela tomar meio comprimido, ela vai tomar um comprimido inteiro, tá? Então, precisa deixar isso bem claro para a pessoa. Posologia, tá? Explicar bem. Gente, às vezes, o médico prescreve tomar o medicamento de 8 em 8 horas, tá? A pessoa vai achar que às 8 horas da manhã de hoje e às 8 horas de amanhã do outro dia, às vezes, tá? Eu já escutei isso. Então, tem que explicar. Gente, olha, de 8 em 8 horas, como que vai tomar esse medicamento? São 3 vezes no dia, tá? Então, toma o medicamento, tipo, 8 horas da manhã. Você vai contar 8 horas. Então, 8, 9, 10, 11, meio-dia, 1, 2, 3, às 4 horas da tarde, você vai tomar o segundo comprimido, tá? Então, às 16 horas, o segundo. Aí, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, às 24 horas. À meia-noite, vai ter que tomar o outro comprimido, sabe? Faz essas continhas na frente da pessoa para a pessoa entender. E marca, né, de preferência no papel, todos os horários que ele tem que tomar. Olha, às 8, às 16 e às 24, tá? São os horários desse comprimido. Por quê? Às vezes o médico não explica e a pessoa não consegue entender, tá? Outra coisa, 2 vezes ao dia, né? Fala para tomar medicamento 2 vezes ao dia. Ah, 2 vezes ao dia, então eu vou tomar às 8 horas da manhã e eu vou tomar meio-dia também para não esquecer. Aí eu tomei 2 vezes ao dia. Só que não pode. Mas você fala 2 vezes ao dia, você tem que tomar com intervalo pelo menos próximo de 12 horas. Então, se você tomou às 8 horas da manhã, você vai ter que tomar às 8 horas da noite, tá? Então, é bom deixar essas coisas bem claras para a pessoa, porque não é todo mundo que sabe, tá? Não é todo mundo que entende isso daí. Outra coisa que é importante, tá? A duração do tratamento. 5 dias, 7 dias, uso contínuo. A farmácia municipal, ela só vai fazer a separação dos medicamentos para esse período que a pessoa de tratamento. 5 dias, 7 dias ou uso contínuo. 5 dias vai dar o medicamento para os 5 dias apenas. Por isso a gente tem que observar a posologia. Quantas vezes ela vai utilizar no dia? Uma vez ao dia? 2 vezes ao dia? 3 vezes ao dia? Por isso que é importante a posologia para a gente poder fazer o cálculo de quantos medicamentos a pessoa vai utilizar. E o uso contínuo é medicamento para o mês todo, né? Para um mês de tratamento. Tá? Quando a gente fala um mês, são sempre 30 dias de tratamento. Medicamentos da portaria 344. A gente tem que tomar cuidado. Por quê? Porque eu posso dispensar a quantidade de medicamentos prescritos que o médico pediu. Tipo, vou prescrever só para aquela pessoa 20 comprimidos, porque eu quero ver como que essa pessoa vai reagir àquele antibiótico, ou aquele psicotrópico, tá? Ela vai conseguir dormir bem à noite? Então, eu vou prescrever, sei lá, para 20 dias, para 30 dias. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dispensar a quantidade de medicamentos só para esse tratamento aí, dos 20 dias ou 30 dias. O médico colocou uso contínuo, tá? Por exemplo, fluoxetina, que é para depressão, tá? Eu tenho que saber, tem que estar na receita branca, que faz parte da portaria C1. A validade da receita tem 30 dias e eu posso dispensar medicamentos para 60 dias de tratamento, tá? Então, para 60 dias de medicamento, eu posso estar dispensando esse medicamento. Diazepam, mesma coisa, só a receita azul que muda, porque ela faz parte da portaria B1. A validade da receita é 30 dias e eu posso dispensar medicamentos para 60 dias de tratamento. Anfepramona, que é medicamento para emagrecer, portaria B2, já mudou, tá na B2. Receita continua sendo azul, tá? Mas faz parte da B2. Validade 30 dias e B2, anfepramona, eu só posso prescrever para 30 dias.
tá? Não pode, só pode fornecer medicamentos para 30 dias. Além desses 30 dias, não pode estar dispensando medicamento. Então, isso daqui, quando é a portaria 344, a gente tem que observar. Tá na prescrição médica correta? Tá na branca, na azul, né, correto? A validade sempre vai ser 30 dias, tá? Só que a quantidade de medicamentos dispensados varia de acordo com cada uma das notificações, tá? Que nem aqui, ó, só para vocês verem, né? As duas fazem parte da portaria B, só que uma é B1 e a outra é B2. Então, a B1, 60 dias. Eu posso dispensar medicamentos para 60 dias. Da B2, apenas para 30 dias. Então, isso daqui é algo importante para a gente sempre estar lembrando. Outra coisa importante também é relacionada à quantidade que vai ser dispensado, né? Isso aqui a gente já falou bastantinho hoje, que é o uso contínuo. Vai dispensar a quantidade de medicamento que vai ser utilizada no mês. Captopril 25 mg, 2 vezes ao dia. Uso contínuo. Então, no dia, 2 comprimidos. Então, 2 vezes 30, 60 comprimidos no mês. Então, a farmácia vai disponibilizar para o paciente 60 comprimidos. Quando é tratamento, eu vou dispensar a quantidade suficiente para o tratamento completo. Não posso dispensar a mais e nem a menos. Então, aqui no caso, paracetamol 750 mg, vai usar 3 vezes ao dia durante 5 dias. Tá? 3 vezes 5, 15. Eu vou dispensar 15 comprimidos. Posso dispensar 20? Não, são 15. Você pode até tentar, mas o sistema ele vai barrar, ele não vai deixar ser dispensado, tá? Então, ele só vai deixar dispensar 15 comprimidos. Vamos falar um pouquinho agora sobre troca ou devolução de medicamentos. Isso daqui eu acho que até vocês já viram. Tem uma lei, tá? A 8.078/90, que no artigo 18, ele fala que os fornecedores, né, a indústria, tá? Ela é responsável por todo produto que ela produz, seja produto durável ou não durável. E se tiver vícios de qualidade, o que é esses vícios de qualidade, quantidade? É qualquer problema que tenha, tá? Comprou uma televisão, veio com problema, a televisão não liga, é um vício de qualidade. Então, isso você pode devolver esse produto, tá? Eles são obrigados a aceitar. Então, todo produto que tiver vício de qualidade ou quantidade, por exemplo, a caixinha veio falando que tem 30 comprimidos, você abriu, veio com 25, veio faltando no blister 5 comprimidos, mas o blister está fechadinho, está bonitinho. Você pode ir lá devolver esse medicamento, porque trata-se de um vício. Então, independente do que aconteça, tá? Se for no recipiente, na embalagem, no rótulo, tá? Seja o que for. Se tiver alguma coisa errada, alguma coisa com problema, tem uma lei, né, que fala que os fornecedores, eles são sempre responsáveis por todos os produtos que eles produzem. Na farmácia é a mesma coisa, tá? Medicamentos é a mesma coisa, é igualzinho. Se a pessoa foi na farmácia, comprou o medicamento, pegou o medicamento na farmácia municipal, observou qualquer desvio de qualidade, tá? Ou de quantidade, tá faltando medicamentos no blister e o blister veio fechadinho, lacrado, bonitinho. Quer dizer, tem alguma coisa errada. A cor do comprimido. Eu tenho um comprimido que está vermelho, outro comprimido do lado que está laranja. Problemas na estabilidade, foi aquilo que a gente conversou ontem, tá? Pode ser que tenha ficado em contato com a luz, essa luz afetou a estabilidade do medicamento. Então, isso daí é um problema de qualidade. O que acontece? Você vai na farmácia,
Seja farmácia privada, farmácia municipal, tem que ser a farmácia que você foi, né? Que você adquiriu aquele produto. Você mostra aquele produto, eles são, qualquer lugar, é obrigado a substituir esse medicamento, tá? Ele é obrigado a fazer a troca. Você vai deixar esse com problema para eles e eles vão te entregar um medicamento novo, tá? Isso é obrigatório. Por quê? Porque o fornecedor, a indústria, ela tem que responder por qualquer problema que tenha no medicamento, tá? Agora, o que vai acontecer com esse medicamento, tá? Esse medicamento, tem que ser guardado em um lugar seguro, ele não pode ser dispensado novamente, tá? Para uma outra pessoa. Então, ele vai ser identificado e depois a empresa vai ser notificada. E não pode esquecer também de informar esses problemas para a vigilância sanitária. Que a vigilância sanitária vai entrar em contato com essa indústria e vai tentar descobrir o que aconteceu. Agora, quando a pessoa comprou uma caixinha de medicamento, tá? Acabou a caixinha de medicamento, ela comprou hoje a caixinha, depois comprou de manhã uma caixinha e à tarde ela foi no médico. O médico mandou ela parar com essa medicação, trocou a medicação dela, tá? A farmácia é obrigada a trocar esse medicamento? Não. O paciente que estava fazendo uso desse medicamento psicotrópico, ele faleceu, tá? Bom, vamos pegar um medicamento qualquer aí. Então, você comprou, o paciente usa 3 caixinhas do medicamento que é de uso contínuo por mês. A pessoa foi, pegou na farmácia municipal as 3 caixinhas. Ou ela foi numa drogaria e comprou as 3 caixinhas de medicamento. O paciente tomou uma caixinha e faleceu. Ficaram 2 caixinhas lá. E aí? O que fazer? Vai devolver na farmácia. Eles vão aceitar? Depende da farmácia, tá? Mas a maior parte das farmácias não aceitam, tá? Não tem uma exigência, não tem uma lei falando que as farmácias, tá? A farmácia do SUS ou uma drogaria, ela tem que pegar esse medicamento de volta. Ou ela tem que trocar por algum outro medicamento que seja do interesse da pessoa, tá? Ela pode aceitar, mas ela não tem obrigação de aceitar. Tem algumas farmácias que dão até um prazo, né? Ah, se você devolver até 10 dias, vindo com a nota fiscal, tudo bem. Daí eu posso pegar esse medicamento de volta. E pode trocar por um outro. Farmácia municipal, chegou esse medicamento, o que eles fazem? Eles pegam, mas depois eles acabam inutilizando esse medicamento, tá? Por que isso, gente? Porque a partir do momento que esse medicamento saiu da farmácia, a gente não sabe onde que a pessoa guardou esse medicamento. A gente não sabe se esse medicamento ficou exposto à umidade, ficou exposto à luz, ficou exposto em lugar muito quente, tá? A gente não sabe. Então, não tem como a gente garantir a qualidade desse medicamento. É complicado você garantir a qualidade desse medicamento, sendo que você não sabe quais as condições que essa pessoa armazenou esses medicamentos, tá? Por isso que a maior parte das pessoas acabam, né, das farmácias, acabam não pegando, não aceitando mais esse medicamento. E medicamentos controlados? Gente, medicamento controlado, qualquer tipo de medicamento controlado, seja antimicrobiano, seja os medicamentos da portaria 344, não pode fazer devolução, tá? A não ser que tenha algum problema de qualidade, tá? Desvio de qualidade, desvio de quantidade, aí tudo bem. Mas de qualquer outra forma não pode. Por quê? Porque eu só posso dar entrada no estoque desses materiais com a nota fiscal. Porque com a receita eu justifiquei que aquele medicamento saiu, né? E com a receita, olha, foi para fulano, foram 3 caixas. Tá, e se eu aceitar a entrar, como que eu vou dar entrada de volta? Não tem como.
A entrada só pode ser feita com nota fiscal, tá? E a RDC 20 de 2011, que fala, né, sobre toda essa parte de medicamentos antimicrobianos, eles falam que não pode aceitar a devolução, não pode se fazer a troca, tá, dos antimicrobianos, dos antibióticos, a não ser em caso de desvio de qualidade. Se não for por desvio de qualidade, não pode fazer essa troca desses medicamentos. Tudo bem?